Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo complicado de se fazer hoje, peço para que a galera aí acompanhe até o final. Como sempre, peço a opinião de todos vocês em relação a esse momento trágico, esse momento complicado, esse momento triste, que mais uma vez o nosso clube, a nossa instituição vive nesse ano de 2021. Não bastasse o rebaixamento pela quarta vez para a Série B, não bastasse todas as confusões políticas e mais uma eleição conturbada que o Vasco teve aí nesse ano, a gente vê um Vasco, cara, perdido dentro de campo, um Vasco perdido fora de campo, um Vasco mal treinado, com jogadores descompromissados, uma gestão completamente desorganizada, um clube mal administrado, mal gerido. Tô vendo muito torcedor pedindo a cabeça do Marcelo Cabo, falando fora Cabo, que o Cabo tem que sair do Vasco. Tô vendo muito treinador criticar os jogadores, e eu concordo, acho que estão certos. Os torcedores estão vendo um time jogando um futebol horroroso, um futebol nível Série D, enfim, um time que não joga o futebol condizente com o tamanho da nossa instituição. E eu concordo, acho que realmente o Marcelo Cabo está fazendo um trabalho fraco no Vasco. Eu acho que os jogadores que estão jogando realmente não estão honrando a nossa Cruz de Malta, a nossa história, a nossa camisa. Mas eu vou abordar esse momento que o Vasco vive de uma outra forma. Eu sinceramente acho que o Marcelo Cabo, que os nossos jogadores são hoje o menor dos problemas que a gente tem. Eu acho que o Vasco, mais uma vez, vive um problema de dentro para fora, de cima para baixo. Enquanto o nosso clube não tiver uma administração, uma diretoria, um presidente, diretores, vice-presidentes, conselheiros e beneméritos que vão estar dentro do Vasco por amor, por respeito, para ajudar o Vasco não vai sair do lugar, cara. O Vasco não vai mudar, o Vasco vai continuar sendo esse clube que hoje é um clube de empresários. Quem escala o Vasco hoje não é o Marcelo Cabo. Quem escala o Vasco hoje são os empresários que colocam dinheiro no clube, que emprestam dinheiro para que os salários, que hoje tanto se comemora, os salários do Vasco estão em dia, os salários do Vasco estão sendo pagos, finalmente, jogadores recebendo, funcionários, comissão técnica recebendo aí os salários todos os meses, sem atraso. Quem paga o salário do Vasco hoje são empresários que colocam jogadores no Vasco. Então, consequentemente, as escalações que a gente vê com jogadores como Marquinhos Gabriel, como o Andrei, que vinha sendo mantido aí a todo custo como titular, são escalações mentirosas. O próprio Alberto Valentim, ex-treinador do Vasco, há menos de 2 semanas atrás, numa entrevista ao vivo na Sport TV, confirmou que ele sofria pressão dentro do Vasco para a escalação de um jogador, que era o Lucas Santos. E ninguém falou nada sobre isso. Esse assunto morreu como se nada tivesse acontecido. Então eu acho que o torcedor tem razão em criticar o Marcelo Cabo. Tem. Até porque se eu sou um treinador, se eu sou um profissional que trabalha com futebol, eu particularmente não ia aceitar assumir o comando de um clube do tamanho como o Vasco para ter que aceitar pressão externa de escalar uma equipe como o Vasco é escalado. Sinceramente, eu não vejo tesão nos jogadores que entram. A gente vê um time como o Avaí, que ontem entrou sendo o último colocado do Campeonato Brasileiro da 2ª divisão. Dá um passeio no time do Vasco. Sinceramente, foi um passeio. 2-0 ontem foi pouco. 2-0 foi muito pouco. O Vasco merecia ontem ter tomado uma goleada histórica dentro de casa contra um time, cara, que é um time horroroso. O time do Avaí é um time horroroso. Desculpa ali quem joga no Avaí, mas, jogadores que já passaram pelo Vasco, como Valdívia, quase fazendo golaço. Sinceramente, é isso que você, torcedor do Vasco, espera do nosso clube?
Então eu vou falar para vocês aqui a realidade. Enquanto o nosso clube não mudar as formas de abordar a gestão, as formas de administrar o clube, de colocar pessoas realmente profissionais que queiram tirar o Vasco dessa situação, enquanto todo ano a gente seguir demitindo 2, 3, 4, 5 treinadores, achando que treinador é o problema, enquanto todo ano a gente continuar contratando 20, 30, 40 jogadores para deixar o plantel inchado e para satisfazer empresário que usa o Vasco como uma fazenda, né, como um gado leiteiro, enquanto a gente ficar enaltecendo, endeusando o diretor de futebol, igual esse ano a gente vê parte da torcida, né, pequena parte, mas parte da torcida do Vasco, dizendo que o diretor de futebol, Alexandre Pássaro, é o passarudo, voa pássaro. Pássaro é o Pelé dos diretores de futebol. Enquanto o torcedor do Vasco, mesmo que em pequena parcela, continuar comemorando que os salários estão em dia, eu fico feliz que os salários estão em dia, tá? Principalmente pelos funcionários do clube. Mas enquanto parte da torcida do Vasco continuar comemorando que os salários estão em dia e não buscar saber de onde está vindo o dinheiro para pagar esses salários que estão em dia, que, como eu falei no começo do vídeo, o dinheiro não vem de um patrocínio forte, o dinheiro não vem de um aporte financeiro com juros baixos, o dinheiro não vem de direito de televisão pelo fato do Vasco estar na Série A, brigando por Libertadores, disputando grandes campeonatos. Não, esse dinheiro não vem desses lugares, o dinheiro vem de empréstimos que são feitos com empresários, como o próprio presidente do Vasco, Jorge Salgado, que empresta dinheiro para o clube e cobra juros altíssimos, tá? Juros altíssimos. Enquanto a transparência no Vasco continuar sendo completamente obscura, enquanto nós tivermos um presidente que desde que assumiu o clube, no começo do ano, der apenas uma entrevista, desde o começo do ano, o Salgado deu uma entrevista. E nessa uma entrevista que ele deu, quando ele foi questionado, foi perguntado por um colega de YouTube sobre como que ele usaria o primeiro dinheiro que entrasse, o primeiro capital, a primeira renda que entrasse no Vasco, e a resposta dele foi categórica, entre aspas. O Salgado respondeu: eu vou pegar esse dinheiro e eu vou pagar a pessoas que o Vasco deve, como eu próprio Salgado, né? Não estou falando de mim não, porque eu mesmo que o Vasco me devesse dinheiro, eu não ia querer, principalmente no momento como agora, né? E ele falou: não, eu vou pegar esse dinheiro e vou botar no meu próprio bolso. Enquanto esse tipo de prática continuar acontecendo no Vasco, o Vasco vai continuar afundando. A torcida do Vasco não tem culpa, sabe por quê? Porque a torcida do Vasco compra camisa, a torcida do Vasco se associa, a torcida do Vasco faz Pix, doou aí quase R$1 milhão nesse último mês para o clube, porque ama, porque quer o bem, porque respeita, porque é apaixonada. A torcida do Vasco agora, nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, mesmo no meio de uma pandemia, cara, que está acabando com o nosso país, que acabando com o mundo, pessoas perdendo emprego, a torcida do Vasco fez o sacrifício e doou dinheiro suficiente para a construção de um centro de treinamento. Tá aqui, ó, eu doei aqui, ó, tá aqui, ó, doei mais de R$1.000 aqui, ó, tá aqui, ó, mais de R$1.000, ganhei uma moedinha aqui, e me orgulho disso, tá, me orgulho, porque eu fiz com amor, fiz com carinho, e fiz com respeito que eu tenho pelo Vasco, e tenho um orgulho de ter isso aqui. Enquanto o torcedor do Vasco continuar fazendo tudo para ajudar o clube, e o clube, não o clube, né, porque o clube não tem nada a ver com isso, mas enquanto as pessoas que estão dentro do clube, comandando o clube, pouco se fuderem, desculpa a palavra, mas pouco se interessarem pela instituição, o Vasco vai ser essa bagunça, o Vasco vai ser esse desmando, o Vasco vai ser esse clube que não tem comando, né? Na verdade tem comando, mas quem manda no Vasco é quem não é vascaíno, é quem tem interesse de tirar proveito, né? Como eu falei, de usar o Vasco como uma vaca leiteira. Então,
eu acho que a gente tem que entender que o momento dentro de campo é ruim, que o momento dentro de campo é muito complicado, que o Vasco hoje vive um sério risco de cair para uma terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas, acima de tudo isso, a gente tem que entender que o problema é muito maior do que o time, que o problema é muito maior do que o treinador, que o problema é muito maior do que a gente vê na televisão. O problema do Vasco, ele vem de dentro para fora, ele vem de cima para baixo. Enquanto isso não for resolvido, o Vasco vai continuar sofrendo, o Vasco vai continuar sangrando. E não é política aqui, eu não estou aqui apoiando candidato, eu não estou aqui falando que o Brant, ou que o Levin, ou que o Campelo, ou que o Eurico, ou que o Salgado tem que ser presidente, ou tem que ser a pessoa que comanda o Vasco. Não, muito pelo contrário, não é política, cara. Eu acho que é muito mais profundo do que isso, cara. O problema do Vasco é que quem manda no clube hoje são pessoas que o Vasco deve muito dinheiro e essas pessoas, infelizmente, estão entranhadas de uma tal forma dentro do clube que a gente só vai conseguir tirar essas pessoas com pessoas capacitadas, com pessoas profissionais, com pessoas que realmente entrem no Vasco sem interesse. Então, concordo com a demissão do Marcelo Cabo, até talvez concordo com o afastamento de certos jogadores, provavelmente concordo, até porque não estão honrando a nossa camisa, mas o ponto que eu quero chegar aqui nesse vídeo e nesse desabafo cara, que quem acredita que o simples problema do Vasco é demissão de treinador ou contratação de um Alex Teixeira, de um Dedé, enfim, de um Guardiola, que seja, de um Zidane ou de um Lisca doido, eu acho que são pessoas que acreditam em problemas que são problemas que são os menores do Vasco. É que nem você achar enfim, que a gente vai resolver o problema de repente ganhando uma Copa do Brasil. Não vai resolver. Se o Vasco ganhar a Copa do Brasil esse ano que vem a gente vai ser motivo de chacota de novo, que nem aconteceu em 2011 e 2012. Agora a gente está aí pela quarta vez sendo rebaixado. Então eu acho que a gente tem que pensar maior, a gente tem que pensar fora da caixa, querer fugir desses problemas não é certo. Eu acho que as pessoas que estão dentro do Vasco hoje, elas se escondem. Isso é um problema corriqueiro que a gente via com o Roberto, via com o Eurico, viu com o Campelo e agora vê com o Salgado. Com os momentos de dificuldade ninguém aparece. Ontem na coletiva pós-jogo, o mínimo que eu esperava era uma entrevista do Salgado, do Pássaro, do próprio Marcelo Cabo. Ninguém apareceu. A bomba sempre estoura do lado mais frágil. E, cara, é isso, cara. Eu não vou comentar o jogo, porque não tem nem o que comentar da partida de ontem. Vou falar o quê? O que vocês querem que eu fale? Sinceramente, eu tô com a camisa aqui, mas eu tô tentando vestir uma camisa que pelo menos eu tenho orgulho, que era numa época que eu acho, não tenho certeza, porque eu era muito moleque, né? Eu tinha acabado de nascer na época que o Vasco jogava com essa camisa daqui, mas eu acredito sinceramente que as pessoas que comandavam o Vasco nessa época eram pessoas realmente amadoras, que amavam, respeitavam, que tinham paixão, que queriam o bem do Vasco. E hoje a gente vê um clube comandado pelo interesse, um clube comandado pelo dinheiro externo, por status, por poder. E a torcida infelizmente está cansando, a torcida infelizmente está diminuindo. É um sentimento que eu vejo hoje, cara. Eu tenho certeza que quando eu sair da rua agora de manhã, são 4 da manhã, daqui a pouco eu estou indo trabalhar, 6, 7 da manhã eu estou indo para o trabalho. Eu vou sair na rua, os flamenguistas vão me zoar mais, os caras estão com pena, cara. Olha o sentimento que a gente está gerando no nosso maior rival, pena. Os caras não querem mais sacanear o vascaíno. Os caras falam, cara, porra, que coisa chata que tá acontecendo com o Vasco. Vasco, ganhamos do Flamengo no Campeonato Carioca. Você acha que o Flamengo tá se importando? Você acha que os flamenguistas estão se importando com isso? Sinceramente, os caras estão brigando por Libertadores.
Os caras estão brigando por título de brasileiro pela terceira vez consecutiva. Os caras são campeão carioca com o pé nas costas. E a gente vivendo mais um ano deplorável, mais um ano triste. Então eu imploro, eu peço, eu sei que provavelmente ninguém de dentro do Vasco vai ouvir, até porque para eles a torcida é como se fosse uma vaca leiteira, né? Eles querem que o torcedor bote dinheiro, bote dinheiro, bote dinheiro. E na hora de botar alguma coisa de volta pro torcedor, a gente não vê nada. Então, desculpa o descompromisso desse vídeo, a forma que eu fiz, porque realmente eu não sei mais o que dizer, cara. Eu não consegui dormir. Eu não sei o que falar para as molecadas aí que acompanham o nosso trabalho. Eu não sei nem o que falar para as pessoas mais velhas que acompanham o nosso trabalho. Eu sei que tem muito vascaíno aqui que, porra, tem 50, 60, 70 anos, que, porra, fala, pô, Mário, o Vasco não pode ficar assim. Eu também acho. Pô, Mário, se candidata a presidente. Fala, cara, eu não vou mudar o Vasco. Eu não vou conseguir sozinho fazer nada, cara, porque o Vasco é um conjunto. O Vasco sempre foi uma família. O Vasco sempre foi um grupo de pessoas que querem o bem do clube. E hoje, infelizmente, é um grupo de pessoas que querem tirar proveito do clube. Então, enquanto isso não mudar, enquanto a gente não tiver um Vasco unido de verdade, e usar, infelizmente, a gente vai ter, infelizmente eu tenho que falar isso, cara, vai ter gente que vai me xingar, vai ter gente que vai falar que eu tô maluco, que eu comi bosta, mas, cara, infelizmente a gente tem que tirar lições com o nosso maior rival, que passou por momentos talvez não tão ruins que nem o nosso, mas passaram por momentos complicados, de quase rebaixamento, né? Teve virada de mesa, mas passaram por rebaixamentos. Mas os caras se uniram, os caras entenderam que a única forma de salvar o clube, de botar o clube brigando por grandes coisas, era através de pessoas capazes, profissionais, e o Vasco está ficando para trás, cara. O Vasco está ficando muito para trás. Então fica esse questionamento, fica esse desabafo. Não vou gritar, não vou xingar, não vou me alterar, porque eu tô cansado disso, cansado. Tem dia que eu, sinceramente, eu fico me perguntando até onde isso vai chegar e por que eu tento ainda seguir fazendo conteúdo, tentando ajudar, mas é a forma que eu aprendi com meu pai, foi a forma que eu, enfim, levo o Vasco na pele. Tá aqui, ó, tatuagem do Vasco aqui, ó. Isso aqui, ó, isso a gente carrega na pele, irmão. Isso aqui é Vasco. Carrega o Vasco no peito, tá aqui, ó. Carrega a cruz de malta aqui, ó. O escudo do Vasco no peito. E não vai mudar. Assim que eu aprendi, foi assim que eu nasci, foi assim que eu cresci, foi assim que eu sou e é assim que eu vou morrer. Vascaíno. E enquanto eu estiver vivo, enquanto eu puder, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver saúde mental e física, eu vou lutar por um Vasco forte, por um Vasco melhor, por um Vasco saudável, por um Vasco profissional e por um Vasco que eu sei que tem condição de ser grande, muito grande. Então fica aí esse recado. Beleza? Peço pra galera aí que puder compartilhar o vídeo com seus amigos vascaínos, com quem vocês acham que vale a pena assistir. E é isso, cara. É isso. Valeu. Um abraço, saudações vascaínas. Porque aqui é Vasco, sempre vai ser. A gente sempre vai ajudar o nosso clube. Sempre, sempre, sempre. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer um. E não é política. Podem ter certeza que não é política. Porque para mim sempre vai ser o Vasco. Independente de presidente, independente de diretoria. O que eu quero é ver o meu clube forte. Abraço, tamo junto. Valeu.